Estamos aqui para continuar a nossa coletânea sobre o Filho de Deus. Estamos falando sobre, em 5 partes, a revelação do Filho de Deus segundo o Evangelho de João. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores que estão aqui no canal André KG Oficial, acompanhe. Primeiro, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e hoje estamos aqui na parte 4. Quero já deixar para você aqui no link na descrição que tem um estudo, um texto com detalhes que falamos sobre o assunto de hoje, que é a formação dos discípulos do Filho de Deus. Tem um custo este texto que nós preparamos, que você adquirindo chega no seu e-mail, mas o valor é indispensável, principalmente para você que é e quer se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Vale a pena você adquirir. Quando nós falamos sobre formação de discípulos, nós estamos falando sobre formar alguém que será um reflexo de quem é você, como um espelho. O discipulado, dentro desta palavra, existe uma ideia muito profunda, que você prepara uma pessoa que está ao seu lado, discipulado, que está ao seu lado, que anda, caminha, convive com você. Por isso que quando nós vemos o Senhor Jesus arregimentando os seus discípulos, os 12, e dentre os 12, 11 permaneceram e depois se multiplicaram, nós vemos primeiro o Senhor Jesus trabalhando neles, depois ensinando a eles e depois habitando dentro deles. E como que isso foi realizado pelo Senhor Jesus? Primeiro, através de suas palavras. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele realizava a operação de milagres e libertação em seu ministério, depois ele vinha com uma palavra, com mensagens. E os discípulos recebiam aquelas palavras. Muitas vezes ele revelava para os discípulos aquilo que ele não revelava a nenhum dos outros que o ouviam. Os seus mistérios. E quando ele dava estas palavras, elas ficavam gravadas dentro dos discípulos. E depois, estas palavras, nas ocasiões em que eles vivenciaram, enfrentando suas lutas na caminhada da fé, eles lembravam destas palavras, que ficaram registradas dentro deles. A segunda forma que o Senhor Jesus ele formou os seus discípulos foi pelo exemplo. Nós vemos, por exemplo, um dos casos quando ele lavou os pés dos seus discípulos, dizendo para que eles fizessem o mesmo com as demais pessoas. O exemplo arrasta. Palavras, argumentos convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E por fim, através do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que depois da ressurreição do Senhor Jesus, que ascendeu aos céus, foi enviado, passou a morar, não ao lado dos discípulos, como Jesus andava, mas dentro deles. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar das palavras e do exemplo do Senhor Jesus. Aliás, no capítulo 14 de João, Evangelho de João, que estamos aqui explanando nesta coletânea de em cinco partes,
no capítulo 14, no versículo 25, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Olha só, palavras na época em que Jesus ainda estava com eles, para memorizar, para eles memorizarem. Aí ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, nessa ocasião ainda não havia enviado, porque Jesus ainda estava entre eles, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que glorioso. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chancela, sela, legaliza, decreta que aquela pessoa tornou-se uma discípula, um discípulo do Senhor Jesus. Discípulo não é quem tem um título de obreiro, diácono, pastor, presbítero, bispo, apóstolo. Discípulo é aquele que torna-se igual ao seu mestre. Se este vídeo te ajudou, imagine aqueles que você conhece. Envie para estas pessoas, para impactar a vida delas. Não esqueça de inscrever-se aqui no meu canal e também ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Você é muito especial para Deus. Até a próxima.